Bom, boa noite a todos. Aliás, boa noite, bom dia, né? Estou fora de hora, né? Bom dia a todos. Vamos iniciar então nosso estudo de ação penal. E antes de adentrar no estudo da classificação subjetiva da ação penal, que é em relação ao sujeito, da ação penal pública e a ação penal privada quanto ao sujeito. Mas vamos fazer uma classificação objetiva da ação penal. Primeiro, vamos definir o que é ação. O que é ação? Seria o direito de invocar a tutela jurisdicional para que seja solucionado o conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida, aplicando o ordenamento jurídico ao caso concreto. Mas esse direito de ação, ele independe até mesmo do direito material. Então, nós podemos falar que o direito de ação é um instituto de direito processual. Apesar de estar no Código Penal, ele é um instituto de direito processual. A natureza jurídica da ação é de direito processual. Então, esse direito público subjetivo, que é o direito de ação, ele independe até mesmo da existência do direito material. Por quê? Olha, se eu quiser entrar com ação contra um de vocês, eu posso, a hora que eu quiser. Eu posso entrar, não posso. Ah, mas vocês não cometeram crime nenhum. Tudo bem, eu vou responder pelas consequências de uma denunciação caluniosa, mas o Poder Judiciário vai receber meu processo lá, se tiver os requisitos mínimos lá que eu indicar na queixa-crime. Então, nós podemos falar que o direito de ação ele independe até mesmo da existência da relação jurídica de direito material. Portanto, o autor que arque com as consequências por promover um processo sem ter o direito material. Tá certo? Então, esse é o direito de ação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é será que existe no processo penal uma ação de conhecimento, como vocês já estudaram no processo civil? Será que existe uma ação cautelar? Será que existe uma ação de execução no processo penal também? É lógico que sim. Nós podemos falar de uma ação penal de conhecimento, por exemplo, condenatória, onde se tem toda a produção da prova, todo o contraditório, a ampla defesa e os meios de provas inerentes, e ao final o juiz julga a pretensão, a acusação privada ou particular e aplica o ordenamento jurídico ao caso concreto, julgando procedente essa respectiva ação. Então, nós falamos que ela é uma ação penal condenatória, cujo um dos efeitos principais é a reparação de dano causado pelo crime. Artigo 91. E o artigo 92 seguinte fala dos efeitos especiais da sentença condenatória, certo? Do Código Penal, E nós temos também, será que temos, uma ação penal de conhecimento, por exemplo, declaratória? Temos, Vou dar um exemplo que ela é tanto cautelar quanto declaratória. Por exemplo, um habeas corpus preventivo, por garantir o direito de silêncio de testemunha, Então, vamos imaginar que uma testemunha vai prestar depoimento lá na comissão parlamentar de inquérito, e se ela for falar tudo que ela sabe, ela pode se autoincriminar. Então, ela busca um habeas corpus para que o Poder Judiciário declare que, em determinadas situações, ela não pode ser presa, expedindo-se o salvo-conduto para garantir o direito de silêncio, dela não se autoincriminar. Então, ela pode se negar, responder algumas perguntas ou responder nenhuma pergunta que lhe for formulada pela comissão parlamentar de inquérito. Isso é uma ação penal declaratória, e aí também de natureza cautelar. Por quê? Porque depende, ele é preventivo, tem que demonstrar o fumus boniuris e o perigo in mora, que é requisito de toda cautelar. Tá? E podemos falar também que existe uma ação penal de conhecimento de caráter constitutiva. Exemplo, uma ação
rescisória. Aliás, desculpa, rescisória. No processo penal, ação de revisão criminal, né? Que funciona, por isso que ela é chamada de ação penal rescisória, poderia falar da ação penal rescisória, né? Que a revisão criminal também é conhecida como ação penal rescisória, né? Então, olha, o sujeito está numa situação jurídica de condenado. Você entra com uma ação de revisão criminal. Se julgada procedente essa ação de revisão criminal, o sujeito passará para uma nova situação jurídica. De condenado, ele passará a absolvido. Então, constitui-se uma nova relação, uma nova situação jurídica. Constitui uma nova situação jurídica. Por isso que eu posso falar que ela é ação penal de natureza constitutiva, tranquilamente. Tá certo? Então, só a gente exemplificando, porque essa é uma classificação objetiva da ação penal, né? Por exemplo, tem ação penal cautelar? Tem. Quando nós falamos de prisão preventiva, quando nós falamos de habeas corpus preventivo, nós estamos falando tudo de ação penal cautelar. Por quê? É necessário sempre, para que essas ações existam, que estejam presentes os requisitos de todas as cautelares, né? O periculo in mora e o fumus boniuris, ou seja, o perigo da demora, né? E a aparência do bom direito. Então, não adianta o juiz decidir lá na frente, não, ele tem que decidir agora, retirando o sujeito da sociedade, ou concedendo ali a liminar no habeas corpus preventivo, senão depois já pereceu o objeto. Mas para isso é necessário que tenha pelo menos a aparência do direito, né? Que aquela alegação é verossímil de acordo com o direito posto, né? O direito atual, tá certo? Então, quando eu falo ação penal cautelar, por exemplo, ação de produção antecipada de prova, ação de busca e apreensão, todas elas têm a natureza cautelar, o fumus boniuris e o periculo in mora. Então, chamamos isso, numa classificação objetiva, de ação penal cautelar. Elas existem, elas estão lá, tá certo? E por último, será que existe no processo penal uma ação de execução? Existe, né? Por exemplo, hoje, se você não paga a pena de multa, né, é dívida de valor. Artigo 51 do Código Penal, que foi reformado desde 1996. Pena de multa não converte em prisão. Ela é dívida de valor. Ela segue o rito, mesma coisa que você estivesse devendo um IPTU. A mesma lei que o promotor, hoje, de acordo com a mudança da lei, o promotor da área criminal, que vai fazer a execução da pena de multa. Antes era a Procuradoria do Estado, tinha alguma dúvida, mas mandava tudo lá para a Procuradoria do Estado cobrar uma multa de natureza penal. Hoje não, é o promotor da área de execução criminal que vai fazer a execução. Mas qual é a execução? A mesma que você estivesse devendo o IPTU. Lei 6.830 de 1980, salvo engano. A mesma lei que você estivesse devendo um ICMS para o Estado. A mesma lei que você estivesse devendo um imposto de renda para a União. A mesma lei que a Fazenda usa para cobrar os seus créditos. Exatamente nos termos do artigo 51 do Código Penal. Tá certo? Então falamos aí 3 modalidades de ações penais de forma objetiva, né, nessa conceituação objetiva de ação penal. Certo? Mas além disso, será que nós podemos perguntar, bom, mas e essas ações penais, será que, para que ela seja recebida pelo Poder Judiciário, através da denúncia na ação penal pública, através da queixa na ação penal privada, é necessário que estejam presentes as condições da ação? Sim, lógico, porque se não tiver presentes as condições da ação, o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa com fundamento.
o artigo 395.2 do Código de Processo Penal, né? Quando faltar uma das condições exigidas pela lei. Por exemplo, o interesse de agir. Como que o promotor vai oferecer uma denúncia de um crime de homicídio que ocorreu em 1960? Está prescrito. Se está prescrito, manifestamente prescrito, né? Nesse caso, o promotor teria interesse? Na ação? Não, então falta uma das condições da ação. Mas e se ele interpor a queixa-crime? O juiz deve rejeitar nos termos do artigo 395, inciso 2. Ou 3, né? Porque eu entendo assim. Eu vou explicar isso lá na frente para vocês, só antecipar. Artigo 395 devia ter só inciso 3º. A ação deverá ser rejeitada quando não tiver justa causa para sua existência. Ponto. Não precisava colocar 1, 2, 3. Quando for manifestamente inepta, 1. Quando faltar uma das condições ou pressupostos exigidos pela lei alguma condição especial. Ou 3º, quando faltar justa causa para sua existência. São as 3 hipóteses que o juiz irá rejeitar a denúncia ou queixa. Para mim, só precisava o 3º. Precisava nem dos 2, porque o 3º engloba os 2 primeiros. Né? Então, é necessário que ele tenha interesse. É necessário que ele seja parte legítima. Não é? Como que o promotor vai entrar com ação penal privada? Vocês ofenderam a minha honra. Direito meu. Conveniência e oportunidade minha promover uma ação contra vocês. Aí o promotor vai e entra com a queixa-crime no meu nome contra vocês? Não. Se ele fizer isso, o juiz deve rejeitar, porque a parte não é legítima. Falta a condição da ação. Certo? Agora, quanto à possibilidade jurídica, de acordo com o novo Código de Processo Civil, erigiu-se a possibilidade jurídica como questão de mérito e não mais como condição da ação, né? Então, nós poderíamos fazer, ao meu ver, nós poderíamos fazer até uma interpretação analógica no Código de Processo Civil para o Código de Processo Penal. Por exemplo, o promotor oferece denúncia por um crime culposo de dano. O juiz pode até receber. Ele entende até que é doloso. Recebe. Mas o crime culposo, o pedido é juridicamente impossível porque o fato é atípico. Não é crime. Não tem como pedir a condenação no crime de dano culposo. Por quê? Porque não existe dano culposo. Dano é só doloso. Mas o promotor pode pedir absolvição? Pode, ele deve. Se ficar demonstrada a culpa, ele deve pedir absolvição. Então eu entendo assim que até dá para levar essa questão da possibilidade jurídica aqui no processo penal também para uma questão de mérito e não uma questão de condição de ação. Então, o promotor, tendo até mesmo o dever de pedir absolvição, mas ele ofereceu denúncia, não importa, ele é promotor de justiça. Se após o processamento na instrução criminal ele verificar que não ficou provado realmente o dolo e foi culpa, então ele tem que pedir absolvição, porque não tem dano culposo, e o juiz deve absolver com fundamento no 386, inciso 3º. Ou seja, está provado que o fato não constitui infração penal. Esse é o fundamento do 386, inciso 3º. Porque diz, o juiz absolverá desde logo, fundamentando nas seguintes hipóteses, inciso 3º do artigo 386. Está provado que o fato narrado não constitui infração penal. Certo? Então, falei da possibilidade jurídica do pedido. Agora, quem entender que o processo penal continua sendo condição de ação, aí o juiz deve rejeitar, porque o pedido não é juridicamente possível. Falta uma das condições da ação. Para quem entender dessa forma. Tudo bem? Mas também, o artigo 395.2 fala, olha, condições da ação ou qualquer outra condição exigida pela lei. Pergunto a vocês, num crime de ameaça, se for considerando assim um concurso material de ameaças ou uma continuidade delitiva que fuja da competência absoluta do juizado especial e o promotor oferece denúncia,
que ele tem que mostrar junto com a denúncia para o juiz? O que ele tem que demonstrar? Vamos lá. O que ele tem que demonstrar junto com a denúncia, no crime de ameaça? Vamos lá, pessoal. Quem responde? Quantos alunos nós temos aqui? Não estou vendo. Não está dando para ver aqui, não sei porquê. Acho que eu mexi alguma coisa aqui que não dá para ver quantos alunos nós temos online, hein? Mas vamos lá. O que o promotor deve demonstrar junto com a denúncia no crime de ameaça? Matéria já estudada. Quem respondeu no chat aqui, quem puder responder direto, que às vezes os outros alunos não... Provas, tudo bem. Indícios de autoria e materialidade é pressuposto da denúncia. Ele tem que demonstrar, senão o juiz rejeita. Mas além dele demonstrar os pressupostos, ele tem que mostrar um outro documento, senão o juiz vai rejeitar também. O que ele tem que demonstrar? Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que ele tem que demonstrar junto com a denúncia para o juiz receber a denúncia? Não, o inquérito pode ser dispensável. O inquérito pode ser dispensável. Se o promotor tiver todos os elementos, ele não precisa do inquérito. A representação. Se a denúncia não vier acompanhada com a representação, o juiz deve rejeitar a denúncia. Por quê? Já falei, qual que é a natureza jurídica da representação? É uma condição de procedibilidade da ação penal. Não é uma condição especial que a lei exige? Está lá no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Se não estiver presente, o juiz rejeita. O juiz rejeita a denúncia. Certo? Quem não entendeu, pergunta. Nós já falamos tudo isso, mas não tem importância. O importante é que vocês não possam ter dúvida. Quem não entendeu, pergunta. Então, num crime de ameaça que é de ação penal pública condicionada à representação, ou qualquer outro crime que seja de ação penal condicionada à representação, o que o promotor tem que mostrar junto com a denúncia? A representação, que é a autorização da vítima, no sentido de dar início à persecução criminal lá no judiciário, que comece um processo crime através de uma denúncia. Mas para isso tem que ter a representação junto, que é a autorização da vítima ou seu representante legal. Senão o processo não vai ser iniciado. Por exemplo, numa ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o procurador-geral vai oferecer a denúncia. Crime contra a honra cometido contra a presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. O procurador-geral da República vai oferecer a denúncia. Tudo bem. O que ele tem que demonstrar lá para o Supremo Tribunal Federal? Além dos pressupostos que são indícios de autoria e materialidade ali na denúncia. Ele tem que demonstrar o quê? Qual que é o documento que ele tem que juntar? Qual que é o documento que ele tem que juntar? Vamos lá. Requisição do ministro da Justiça. Por que a requisição do ministro da Justiça? Porque a requisição do ministro da Justiça é uma condição de procedibilidade da ação penal. Sem ela não pode ser iniciada. Não é autorização, não é um ato unilateral, irrevogável, retratável, incondicional, emitido pelo ministro da Justiça no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém, seja na fase de inquérito, seja na fase de ação penal. Então, se a ação penal não vier acompanhada da requisição do ministro da Justiça, o Supremo Tribunal Federal vai rejeitar. Ponto final. Porque faltou uma condição especial que a lei exige. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Então tá bom. Pois não?
Sim. Le- quem está com o código, eu peço para vocês acompanhar as aulas sempre com o código. Lê o caput do artigo 395 e o artigo 395.2 do Código de Processo Penal. Por gentileza. Dois. Certo? Então, nesse caso, o juiz rejeita. Agora, algumas omissões e irregularidades na representação, na portaria, no auto de prisão em flagrante, tudo isso pode ser suprido. Quem lê o artigo 569? Também nós já falamos sobre isso no uso, não custa reportar novamente. 569. Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Só essa ressalva aí. A todo tempo, antes da sentença final, quando eu for explicar queixa, crime, eu vou fazer uma ressalva aí. Tá? Eu vou fazer uma ressalva. Mas esse é o artigo que estabelece as omissões ou irregularidades. Tá? Mas não a sua inexistência. A sua inexistência leva à rejeição da denúncia. Tá? Outra questão, por exemplo, se fosse... Vamos só falar essa questão importante das condições da ação, condição especial, condição... por exemplo, nós falamos dos crimes o crime do artigo 236 do Código Penal, que é, salvo engano, contrair casamento induzindo o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Tá? Então, os crimes contra o casamento, artigo 236, trata-se de uma ação penal personalíssima. Por quê? No parágrafo único diz: este crime somente se procede mediante queixa do contraente enganado. Isso só pode ser proposta a ação penal após o trânsito julgado da sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, se o contraente enganado quer propor uma queixa-crime lá no Poder Judiciário, o que ele tem que demonstrar para o juiz junto com a queixa-crime? Que é uma ação, é o único exemplo de ação penal privada personalíssima. Tínhamos adultério, foi revogado o adultério, do 240 do Código Penal. Então nós só temos esse artigo 236, que é uma ação penal privada personalíssima. O que o querelante deve demonstrar junto com a sua queixa para que o juiz possa recebê-la? Sim, a certidão do trânsito julgado da sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Essa é uma condição objetiva de punibilidade. Condição objetiva de punibilidade. Certo? Outro exemplo, já falei isso para vocês, só volto a retratar. Por exemplo, crime contra a ordem tributária, se tiver algum contador aí, o que o promotor deve fazer? O juiz não pode receber uma denúncia de um promotor contra crime contra a ordem tributária se não terminou o processo fiscal lá na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Enquanto o fiscal não terminar o processo administrativo, dizendo, olha, não houve uma sonegação, está aqui a prova, o promotor não pode entrar com a denúncia por crime contra a ordem tributária. Por quê? É uma condição objetiva de punibilidade. Se ele entrar, o juiz deve rejeitar. Ele não pode entrar. Se ele entrar, o juiz rejeita. Certo? É uma condição objetiva de punibilidade. O final do processo administrativo nos crimes contra a ordem tributária. Aquela sentença, eu acho que eu passei para vocês, não sei se passei. Se não passei, pode passar. Quem assistiu aquela palestra do meu primo, que é juiz federal lá em Ilhéus, semana passada ele deu uma sentença, ele recusou a homologação
de um acordo de não persecução criminal, porque ele entendeu que aquilo não era voluntário, porque o investigado lá, o pretenso réu, falou, não, eu só quero acabar com tudo isso, porque tal. Ele entendeu que não tinha voluntariedade, não homologou o acordo oferecido pelo promotor e extinguiu, dizendo, não, e ainda pende processo administrativo para apuração de dano ambiental. E ainda o promotor vem agora oferecendo propostas de não persecução criminal, ele extinguiu. Então foi uma sentença muito corajosa, né? E ele sempre com aquela visão da teoria agnóstica da pena. Então, se eu não passei para vocês, depois vocês me cobrem, eu passo para vocês, tá aí, tá? Vocês entenderam essa questão? Então, mas além das condições da ação, aí vocês já estudaram o processo civil, pode ser que existam pressupostos que impeçam o desenvolvimento regular do processo, que aí o juiz não vai receber também a sua ação. Por exemplo, existe um processo que transitou em julgado lá na primeira vara criminal de Ribeirão. Mesma causa de pedir, mesmo pedido, mesma parte, mesmo crime. Transitou em julgado. Aí, de repente, o sujeito é intimado, citado, para responder um processo lá na segunda vara criminal. Mesma parte, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Esse processo não pode desenvolver regularmente. O juiz deve extinguir, por quê? Reconhecendo o pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo. Qual é esse pressuposto? Qual é esse pressuposto nesse exemplo que eu dei? Não é o pressuposto da coisa julgada? Já transitou em julgado lá, então há coisa julgada, que é um pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo. Agora não, aquele primeiro processo lá da primeira vara está em trâmite. Aí vem um processo na segunda vara, mesmo pedido, mesma parte, mesma causa de pedir, e o sujeito é intimado. Esse processo da segunda vara pode subsistir, porque o juiz deve reconhecer que existe aí um pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo, que é o quê? A litispendência. Ou, de repente, ele pode ser um juiz incompetente, também tem a exceção processual da incompetência do juízo. O processo também não pode se desenvolver regularmente perante aquele juiz incompetente. Se ele não se declarar competente, declarar pela sua incompetente, julgando processão, a execução, julgando procedente a incompetência do juiz, você vai entrar com recurso indicido com fundamento no 581, inciso 2. Tá certo? Tudo bem? Então nós falamos aí dessas questões só nessa classificação objetiva da ação penal, né? Que é importante aí falar para vocês saberem que existe algo muito parecido com o processo civil, né? Mas aí na classificação objetiva a coisa modifica um pouco, mas o pano de fundo praticamente é o mesmo, né? De maneira objetiva. Agora na classificação subjetiva não, é o que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos lá, classificação objetiva da ação penal. Como se classifica subjetivamente a ação penal? Quanto ao sujeito, né? O nome é subjetivo. Então ela se divide em duas: ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal e condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? E ela pode ser ação penal privada, se divide em três: ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita, que é uma só, vários nomes, mas é uma só, pode ser conhecida por qualquer um deles. Ação penal privada personalíssima e
ação penal privada subsidiária da pública, ou conhecida como queixa substitutiva, ou queixa substitutiva da denúncia. Então, ação penal pública e ação penal privada, com essas 3 divisões de cada uma. Então, ao todo, nós vamos estudar 6 modalidades de ações. 6 modalidades de ações. É lógico, quando a gente classifica habeas corpus, por exemplo, muitos doutrinadores chamam de ação penal popular, habeas corpus, mas não entra nessa classificação nossa aqui. Está lá em recurso, entre aspas, mas não é recurso. Habeas corpus é ação. Tá bem? Então vamos lá. Mas antes de falar sobre ação penal pública, nós vamos falar dos princípios que norteiam a aplicação da ação penal pública. Já estudamos sobre eles aqui, é simplesmente uma revisão, né? Nós podemos falar inicialmente do princípio da obrigatoriedade, né? Lembram lá no inquérito? O delegado, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ele está obrigado a instaurar inquérito policial, não é? Se tiver indícios de autoria, materialidade, o promotor está obrigado a oferecer a denúncia. Ah, mas ele tem a opinião de litis, ele é o domínio litis, não interessa. Eu estou dizendo que está presente indícios de autoria e materialidade. Estou afirmando. Nesse caso, ele não tem discricionariedade, ele não tem faculdade nenhuma. Ele tem a obrigação. Por quê? Se ele deixa de oferecer denúncia diante dos indícios de autoria e materialidade, ele estaria deixando de praticar um ato de ofício, e se ficar caracterizado interesse ou sentimento pessoal, ele responde por prevaricação, ou, na ausência do interesse ou sentimento pessoal, falta funcional pela sua negligência. Então, na ação penal pública, vige o princípio da obrigatoriedade, diferente da ação penal privada, que vige o princípio da conveniência e oportunidade. Se vocês ofenderam a minha honra agora, eu não sou obrigado a entrar com ação contra vocês. O Estado me dá um prazo para me decidir. Eu que tenho que ver o que é conveniente e oportuno para mim. Mover uma ação contra vocês ou não? Deixar quieto isso aí e tocar a vida. O Estado deixa a meu critério. Então isso chama-se o quê? Conveniência ou oportunidade. Já na ação penal pública não. Lá vige o princípio da obrigatoriedade. Certo? Agora, se o promotor ofereceu a denúncia, ele pode desistir da ação? Ele pode abrir mão do processo? Ele pode falar, mas o sujeito é inocente. Eu verifiquei aqui com essa audiência aqui que o sujeito é inocente. Como que eu vou continuar? Eu vou desistir, eu vou abrir mão. Ele pode? Pode ou não pode? Não pode? Não pode. Bom, ele não pode. Ele vai fazer o quê? Ele pede absolvição. Ué, é o dever dele, promotor de justiça. Ele ofereceu a denúncia, tudo bem. Obrigatoriedade, tinha indício de autoria e materialidade. Durante a instrução do processo, não se comprovou essa certeza da autoria. Ficou só nos indícios. O promotor de justiça é obrigado a pedir absolvição. Mas isso não é disponibilidade do processo. Ele não está abrindo mão do processo. Ele está pedindo absolvição, que é um dever dele. Não é faculdade, não, mas é dever dele. Mas se não tem certeza, quem que vai ser condenado na dúvida? Somente por indícios de autoria alguém pode ser condenado? Não. Não pode ser condenado. Então, quem lê o artigo 42 do Código de Processo Penal, veja se é isso que diz. Pode localizar e ler para a gente, por gentileza.
O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. A lei não outorga, a sociedade não outorga esse direito a ele desistir da ação penal que haja interposto. Isso significa que ele não tem que pedir a condenação a qualquer custo. Não. Por isso que o nome é promotor de justiça. E fazer justiça não significa condenação. Fazer justiça é, se não tiver os elementos, a certeza para condenar, é pedir absolvição. Certo? Agora, é diferente, presta atenção, a gente está fazendo já um paralelo à ação penal privada, porque daqui a pouco nós vamos dar ação penal privada. Né? Agora, na ação penal privada, vamos imaginar, eu entrei com ação contra vocês porque vocês ofenderam a minha honra. Eu entrei com a queixa-crime contra vocês. O processo está tramitando no Poder Judiciário. Eu não tinha obrigatoriedade, tinha? Não, eu tinha conveniência e oportunidade. No prazo geral, via de regra, 6 meses. Eu entrei com a queixa-crime contra vocês. Eu posso abandonar esse processo? Posso. Por quê? Porque o direito é disponível nesse caso. Vige o princípio da disponibilidade. Eu posso dispor. De que forma que eu posso dispor? O juiz marca uma audiência, eu não vou. O juiz vai entender, ele não compareceu num ato que ele deveria comparecer. Então, nos termos do artigo 60, terceiro do Código de Processo Penal, eu estou reconhecendo a perempção, que é uma causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 60, terceiro do Código de Processo Penal, artigo 107 do Código Penal. Acabou. Extinção da punibilidade. Eu não compareci na audiência que eu deveria comparecer. Ou se não, eu entrei com um processo contra vocês. Final de semana, gente, churrasco aqui na fazenda, aqui, tudo por minha conta, tudo pago, todo mundo convidado. Aí vem todo mundo aqui, a gente festejando e tal. Todo mundo tira foto. O que vai acontecer com a minha ação que eu entrei contra vocês? Vai ser extinta se vocês provarem isso para o juiz. Por quê? Porque eu, como querelante, pratiquei um ato incompatível com a vontade de continuar com o processo. Isso chama-se o quê? Perdão tácito. O juiz extingue a ação penal, porque eu pratiquei um ato incompatível com a vontade de continuar com o processo contra vocês. Nesse caso, vai extinguir. Por que vai extinguir? Porque na ação penal privada vige o princípio da disponibilidade. Disponibilidade. Deu para entender a diferença da indisponibilidade e da disponibilidade? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, às vezes se alguém colocar no chat aí, me fala que... Só abre o microfone, não tem problema, nós temos tempo. Abre o microfone, porque às vezes eu não vejo. Estou concentrado aqui, eu estou olhando para o celular. Eu falo sempre para vocês, eu olho sempre à esquerda, porque eu estou gravando no celular. Então eu não olho para a câmera do celular, então parece que eu estou olhando para o outro lado, porque eu estou olhando à esquerda. Tá? Porque essa gravação no celular fica melhor depois para vocês lá no YouTube. Tudo bem, então? Alguém tem alguma pergunta desses 4 princípios nós falamos, né? Na ação penal pública, que é obrigatoriedade e indisponibilidade. Na ação penal privada, conveniência e oportunidade e disponibilidade. Certo? Agora vamos falar os 4 principais, depois a gente pode falar até uma acessória. Nós estamos trabalhando com a ação penal pública. Princípios da ação penal pública. Tá? Intranscendência. Isso significa o quê? Que deriva de ordem constitucional lá do artigo 5º da Constituição Federal. A ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Isto é intranscendência. Significa, princípio constitucional, a pena não poderá passar da pessoa do condenado. A pena não passará da pessoa do condenado. Então o promotor só pode entrar com ação penal contra
o autor do crime. Só contra o autor do crime. Tanto que a pena de multa não pode nem ser cobrada dos herdeiros. Porque isso seria uma ofensa a esse princípio, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Certo? Então, a questão interessante por exemplo, o responsável civil. Né? Nós sabemos que a responsabilidade entre o empregador e o empregado, ela é objetiva, não é? O empregador responde objetivamente independente de culpa, como é a do Estado em relação ao seu funcionário. Se o funcionário do Estado erra, a administração responde objetivamente independente de culpa do funcionário. Depois a administração entra com ação regressiva contra o funcionário e ela deve provar a culpa do funcionário. Então, da mesma forma, o dono da empresa. Então, se o motorista pega o carro lá, tudo certinho, sai para trabalhar de manhã, é negligente, atropela uma pessoa e mata, né? Ainda que o dono da empresa seja responsável civil e a responsabilidade dele por ato do motorista ela é objetiva, a ação penal vai ser contra quem? Contra o motorista que praticou o crime. Então a ação penal só pode ser proposta contra quem? Contra o motorista. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. É só o motorista. Mas lá no civil, tudo bem, lá no civil a empresa vai responder. Mas no criminal é só o motorista. Alguns países, por exemplo, Portugal, ela dá essa possibilidade do responsável, ela chama o responsável civil no criminal, para ele apresentar a defesa. Sabe por quê? Porque aí, quando julgar o criminal e a sentença condenatória transitar em julgado, você pode executar diretamente a empresa, porque ela participou da relação jurídica que fez a coisa julgada material. Porque a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial. Não se discute mais sobre a existência do crime e quem foram os autores ou responsáveis pelo crime. Só discute o quê? O valor, o quantum da indenização da apuração. Então, se é um título executivo judicial, você pode executar diretamente a empresa, já que o motorista é pobre. Exemplo que eu dei, né? Não estou falando isso genericamente, falando que o motorista é pobre nesse caso. Então não adianta você entrar contra ele. Porque contra ele você pode executar, mas ele não tem, então você vai executar direto à empresa. Mas por que você pode executar direto à empresa? Porque lá em Portugal a empresa compareceu em juízo, ela teve direito de se defender. Então quando fez a coisa julgada, ela participou da relação jurídica que fez a coisa julgada. Agora no Brasil não. No Brasil, a execução só pode ser contra o motorista. Lá no civil. Você pode executar só o motorista. Mas e o responsável civil, já que eu tenho um título executivo judicial? Contra o motorista, contra o dono da empresa, você não pode. Você tem que entrar com ação contra ela, dando todas as garantias constitucionais de defesa para ela, porque ela não participou da relação jurídica que fez a coisa julgada, que foi só contra o motorista. Mas isso nós vamos estudar. É que eu me empolgo, né? O processo penal é isso, o professor empolga. Então, nós vamos estudar ação e execução ex delito, eu vou explicar tudo isso aí para vocês. Tá? Isso só para falar do princípio da intranscendência, né? Que aplica também na ação penal privada. Ação penal privada é a mesma coisa. A ação penal só pode ser proposta contra o autor do crime. Certo? Intranscendência. Depois nós temos o princípio também importante, que é o princípio da indivisibilidade. O que é indivisibilidade? A ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Então, se foram 5 pessoas que cometeram um homicídio, até mesmo por economia processual e evitar sentenças divergentes, o artigo 77, inciso 1, que trata da continência e do Código de Processo Penal, fala que vai ser um processo só para julgar os 5. Por quê? Facilidade na obtenção da prova, economia processual e evitar sentenças contraditórias.
certo? Mas há várias hipóteses de separação obrigatória e separação facultativa. Nós vamos estudar lá no estudo de competência, certo? Mas a regra princípio da indivisibilidade. Ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Então, se a princípio o promotor entrou contra 4, uma denúncia contra 4, e durante a instrução se descobriu que tem mais um aqui que praticou o crime também, a depender do estágio que está o processo dos 4, o promotor pode oferecer o aditamento da denúncia para incluir aquele outro quinto elemento naquele mesmo processo, só que aí ele tem que dar todas as garantias. O sujeito vai ter o direito de oferecer defesa preliminar, apresentar testemunha, ser interrogado, tudo direitinho. Todas as garantias. Agora, se o processo já estiver muito adiantado, estiver lá concluso para a sentença, é inviável que o promotor adite a denúncia para acrescentar mais um réu. Aí o que ele faz? Ele oferece uma nova denúncia separada contra aquele outra pessoa que praticou o crime. Oferece denúncia separada. E aí vai julgar aqueles 4 e aquele vai responder no processo, dando todas as garantias para ele. Da mesma forma, na ação penal privada, esse princípio também se aplica da indivisibilidade. A ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. E nos termos do artigo 48 do Código de Processo Penal, o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Tá? Então, o Ministério Público poderá ditar a queixa para acrescentar, né, um dos elementos que o querelante deixou fora da ação. É para isso que serve a atuação do Ministério Público na ação penal privada, como fiscal da lei, velando pelo princípio da indivisibilidade. Só que aí eu tenho que fazer um parênteses. Não dá para explicar agora. Eu vou explicar depois. Lá no momento da extinção da punibilidade, renúncia, eu volto a falar sobre o princípio da indivisibilidade. Por quê? Determinada hipótese, o promotor não poderá ditar a queixa para acrescentar ninguém em nome do princípio da indivisibilidade. Por quê? Quando ocorreu a renúncia tácita. Renunciou a um, renuncia a todos. O promotor não pode editar. Não vou falar isso agora porque demandaria no mínimo meia hora. Com 2 exemplos para vocês entenderem. Tá certo? Mas a regra aplica esse princípio tanto na ação penal privada, e aí tem uma ressalva, e na ação penal pública o princípio da indivisibilidade. Tá certo? Aí tem aqueles princípios acessórios, princípio da oficialidade. Todos os órgãos dessa autoridade são órgãos oficiais, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. Todos os órgãos são oficiais, os atos são atos de ofício. Princípio da oficialidade. Qual foi o órgão oficial que a Constituição nos deu para aplicar a jurisdição? O órgão jurisdicional, o juiz, que tem que ter capacidade objetiva e subjetiva, ou seja, capacidade objetiva, ele deve ter sido aprovado nas regras do concurso público, entrada em exercício e pós-exercício lá naquela comarca para exercer a jurisdição, né, no limite de sua competência. Então, essa é a capacidade objetiva e capacidade subjetiva para ser juiz, né? Ele não pode ser um juiz suspeito, né? Ele não pode julgar um processo onde a esposa dele é advogado, onde o filho dele atuou no processo como juiz. Senão ele não tem capacidade subjetiva para ser juiz. Não, mas esse é o órgão oficial que a Constituição nos deu, o juiz natural, pré-estabelecido anteriormente aos fatos. Né? Então, é o princípio da oficialidade. O órgão oficial, para exercer privativamente a ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Magistratura, o Ministério Público, né? Seja no âmbito estadual, quando não tem interesse da União, seja no âmbito federal, quando tiver interesse da União, aí compete aos procuradores gerais, a procuradores da República, para o exercício da ação penal, mas com o mesmo fundamento. Constituição Federal e a lei orgânica respectiva lá do Ministério Público Federal. A diferença, ambos são titulares da ação penal pública, só muda as terminologias de nome. MPE, Ministério Público Estadual, MPF, Ministério Público Federal. O MPE, lá são designados de promotores.
Lá, no âmbito federal, MPF, são chamados de procuradores da República. Eles exercem as mesmas funções, só os interesses que são diferentes. Lá eles atuam pelos interesses da União e tudo que sobra é de interesse do Estado, os ministérios públicos estaduais, Estado e município. Né? Tudo que não for de interesse da União sobra para o Ministério Público Estadual. Tudo. A competência é residual. Se não for do interesse da União, é do interesse dos Ministérios Públicos do Estado. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Deu para entender, de maneira geral, esses 4 princípios que são o cerne, assim, para a gente, fora aqueles que a gente já falamos na teoria, nos princípios do processo penal e princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Falamos todos esses aqui, repetimos isso sim, mas com mais detalhes. Deu para ter uma noção geral? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui à disposição para que a gente possa tentar esclarecer. Vamos lá, quem tiver pergunta não pode ficar com dúvida, né? Isso é importante, vocês têm a liberdade aí comigo de abrir o microfone enquanto eu estiver falando, esperar eu terminar o raciocínio e já abre o microfone e manda ver. Tá? Tudo bem então? Então vamos lá. Agora nós vamos iniciar então, já falamos tudo isso, aqui eu vou repetir. Por isso que eu vou ser bem rápido. Só não vou ser muito rápido, porque eu ainda não estou bom ainda. Se eu tivesse bom, vocês iam ver só. Né? Eu ainda não estou bom, ainda não estou com Covid não, mas acho que a garganta não recuperou, ainda estou com um pouquinho de falta de ar, já melhorei bem, mas ainda estou com um pouco tomando remédio. Né? De falar rápido demais. Senão a gente ia passar igual um foguete aqui, porque nós já falamos tudo. Né? Mas vamos lá, ação penal pública incondicionada, o próprio nome já diz, não está condicionada à manifestação de vontade de quem quer que seja. Os órgãos oficiais devem agir de ofício, porque não está condicionada à manifestação de vontade de ninguém. Por exemplo, no homicídio, é necessário que a viúva vá e fale, delegado, você tem que instaurar inquérito policial? Não, ainda mais um crime dessa gravidade, ele é obrigado a instaurar de ofício. Chegou o conhecimento dele que houve um homicídio, ele baixa a portaria e instaura. Só se ele não fizer isso, a viúva poderia requerer a instauração de inquérito? Poderia, nós já estudamos sobre isso. Ela poderia apresentar um requerimento. Certo, mas quando o crime é de ação penal pública incondicionada, não está atrelado à manifestação de vontade de quem quer que seja. Os órgãos devem agir de forma de ofício. O promotor, se tiver indícios de autoria e materialidade na denúncia, ele oferece denúncia de pronto. Ele não precisa nem do inquérito. O inquérito serve para ele buscar indícios de autoria e materialidade. Senão ele fala, não, é dispensável. Ele fala que é dispensável. E nós já verificamos, que eu discordo disso, do Supremo Tribunal Federal, discordo em todas as linhas. Quem sou eu para discordar, né? Mas discordo. Investigação direta do MP. A Constituição não garante isso. A Constituição fala que é privativo da autoridade policial, artigo 144 do Código Penal, da Constituição Federal. Tanto que não passou aquela PEC 37. Tá? Mas o Supremo entende que o Ministério Público pode baixar a portaria administrativa e começar a investigação direta. Isso não podemos compactuar com isso. Cada um tem sua função institucional. O mesmo que investiga, o mesmo que oferece denúncia, o mesmo que vai estar do lado da acusação, vai exercer a acusação. Não. Aí tem um artigo 13º, inciso 2, né, que o delegado ele pode requerer diligência direta ao Ministério Público. Não, e agora com essa nova persecução criminal, essa história do próprio Ministério Público determinar o arquivamento, antes tinha o juiz para fazer o controle. Tudo bem que ainda não está aplicando o caput do artigo 28 do Código Penal, porque está suspenso por decisão do ministro Fux. Mas na hora que começar a aplicar isso, aí o Ministério Público domina tudo. O juiz só vai ficar ali na questão
se tiver um excesso lá no acordo, se não tiver voluntariedade, ele nega a homologação do acordo da não persecução criminal. E olha para vocês verem, nos crimes cuja pena, sem violência ou grave ameaça, que o sujeito não seja reincidente, cuja pena mínima, o crime não ultrapassar 4 anos, considerado as causas de aumento e diminuição de pena. Então são crimes importantes. O promotor faz um acordo junto com o advogado do réu e leva para o juiz homologar. O juiz vai verificar se há voluntariedade